Veja esse rapaz em 2018. Agora veja em 2022. O que muda nas imagens? Aparentemente quase nada. Mas só aparentemente. Porque na verdade, Kylian Mbappé em 2018 era amado por todos à sua volta. E em 2022, ele se transformou em um dos jogadores que mais atrai a antipatia do público. O que aconteceu nesse período? Nesse vídeo, eu vou apresentar para você motivos claros que você já ouviu falar e outros de que você nunca ouviu falar sobre o porquê a maioria das pessoas odeiam tanto assim Kylian Mbappé. E como sempre, é claro, a gente aqui do Cine Esportes vai apresentar toda essa história da melhor forma possível. Em 2018, quando a França foi bicampeã da Copa do Mundo jogando contra a Croácia, não era apenas mais uma final de Copa do Mundo. Naquele momento, ninguém sabia quem ele era, mas ele já estava ali em campo. O nome dele, Kylian Mbappé, um jovem de 20 anos de idade, que na época, a partir daquele gol na final de uma Copa pela seleção francesa, fez sem dúvida um país inteiro prestar atenção na imagem dele. O que Mbappé não sabia, ou não tinha certeza que iria acontecer, é que naquele mesmo ano, já no PSG, e sendo campeão de uma Copa, marcando ainda um gol, seu nome ainda seria muito citado pelo mundo. Todos amavam Mbappé, os franceses, os latinos. Bem, e falando em latino, foi a chegada de 2 latinos americanos no PSG que fez Mbappé ficar inquieto e revelar todo o seu jeito complicado de ser para o mundo inteiro, o que faria o mundo não simpatizar tanto assim com esse garoto quanto todos achavam que iriam. Em 2017, quando o Mbappé já tinha assinado um contrato com o Paris Saint-Germain, Neymar já tinha chego no clube bem antes. Um contrato milionário que marcou uma história. Um ano depois, no mesmo ano que venceu a Copa do Mundo, Mbappé chega ao PSG e o mundo começa a se intrigar pela dupla Mbappé e Neymar. Todos achavam que essa dupla daria certo, afinal, era uma dupla de estrela, Mbappé estava começando a sua carreira muito bem, Neymar estava no seu auge, então tinha tudo para dar certo. Mas as coisas nem sempre são do jeito que a gente espera ou imagina. Mbappé sempre revelou o grande sonho que seria jogar no Real Madrid, sendo ele, desde menino, grande fã do Cristiano Ronaldo. Mbappé, a partir desse momento, já começou a revelar desejos de sair do PSG, o que não agradou tanto assim a torcida de lá. Foi quando, em 2022, ao renovar o contrato, Mbappé levou até a mesa da diretoria do clube algumas condições para ficar. A primeira é que o valor pela renovação do contrato seria de simplesmente 630 milhões de euros. E a segunda, e aqui a gente chega em um dos pontos importantes do vídeo, é de que Neymar fosse embora do clube. Essa notícia foi confirmada pelo jornal catalão Mundo Desportivo, e o próprio Mbappé revelou que se tratava de uma fake news. Porém, fortes indícios de fontes de dentro do clube, inclusive, confirmaram a história. E a partir daí, só foi ladeira abaixo nessa história de Mbappé, PSG e Neymar. Porém, Neymar não saiu. Afinal, estamos falando de Neymar, e além do fato de que ele joga muita bola, apenas o nome dele traz muito lucro e visibilidade para o clube. Tendo em vista a importância do nome dele, mas, segundo essa notícia, o jovem Mbappé não cultivava apenas a ambição de tirar Neymar do clube. Outros nomes foram vítimas de Mbappé, como Ángel Di Maria, que saiu do clube, o argentino Leandro Paredes e o também argentino Mauro Cardes. Segundo a matéria, esses sim, Mbappé conseguiu derrubar do clube. Uma outra desavença que Mbappé cultivou com Neymar foi a questão das batidas de pênalti. No começo da última temporada, em uma partida contra o Montpellier, Neymar se desentendeu com o Mbappé, que bateu um pênalti na partida e errou. Após isso, houve um segundo pênalti para o time. Mbappé foi novamente cobrar, mas Neymar não deixou e quis cobrar o pênalti. Talvez por não achar justo Mbappé bater, já que Neymar é o melhor na cobrança de pênaltis e o mais favorito. Neymar bateu e fez o gol, mas
Isso não pegou nada bem no clube e na imprensa francesa, e já era mais do que comprovado de que o vestiário do Paris Saint-Germain estava rachado. E Mbappé agora era o cara do time, e mais do que o cara do time, ele era o homem que dava as ordens no clube agora. Além disso tudo, recentemente o jornal El País divulgou que Mbappé teria reclamado da indisciplina de Neymar. Um outro protagonista de desentendimento é Lionel Messi, que entrou para o PSG em 2021 e com ele trouxe um problema que o atacante francês Mbappé não gosta nem um pouco, que é o de ser ofuscado por outra estrela. E se para ele o Neymar já atrapalhava, o Messi então serviu para fechar a tampa da panela. Além disso tudo, lembra daquela partida em que Mbappé se desentendeu com o Neymar por conta dos pênaltis? Alguns segundos antes disso, Mbappé dá uma trombada em Messi sem nem olhar para trás, no que Messi o encara de uma forma nada amigável. Foi levantada também uma possibilidade de Mbappé não gostar tanto assim de jogadores de origens latino-americanas. Mbappé deu uma declaração, por exemplo, dizendo que o futebol europeu é infinitamente superior ao do Brasil e países latino-americanos, e de que isso percebe-se porque nos últimos anos quem vence a Copa são apenas países europeus que têm um futebol de alto nível devido, por exemplo, à Champions League e outras competições. A França perdeu para a Argentina na final e a Argentina foi campeã da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Uma outra imagem que repercutiu na internet é essa que você está vendo agora, em que Neymar teria deixado Mbappé no vácuo na hora de treinar para fazer o treino junto com o Messi. É claro que pode ter sido apenas um desencontro ou um motivo do Neymar ter visto o outro colega que ia chegar para fazer dupla com o Mbappé, mas não sabemos até onde essas histórias é boato ou mentira. Porém, uma coisa é certa: existe sim um clima instável no PSG, o Mbappé sempre está envolvido de alguma forma e ele é muito poderoso no clube. Um outro fator que as pessoas contestam no atacante Mbappé é a fome de bola. Desde que surgiu os boatos sobre o poder dele no PSG, o toque de bola tem reduzido cada vez mais, e isso tem irritado a torcida francesa. Quando acontece o contrário de algum jogador terminar a jogada sem tocar a bola para Mbappé, ele se irrita profundamente no campo. Veja esse relato de um usuário de um fórum, relatando que quando vai para a França, vê poucas pessoas com a camisa de Mbappé. Isso pode refletir um comportamento e como Mbappé divide opiniões até mesmo dentro da França. O site francês Sports.fr define Mbappé com duas palavras: vaiado e amado. Essa é a vida de Mbappé como jogador da França e ele sabe disso. Sabe que não é amado como Neymar e outros jogadores do seu próprio clube. Apesar de ser muito admirado, o jogador não tem tanto carisma assim, às vezes sendo definido pelos franceses como uma pessoa muito fria e até arrogante. Já foi o tempo em que um jogador de futebol apenas jogava bola. Hoje faz parte do show ele ter um carisma. Ser um excelente jogador e ter um bom carisma que cative o público é imprescindível para você ser amado dentro do esporte. Apesar de já ser bilionário, muito provavelmente, um dos melhores jogadores no maior time jogando ao lado de dois dos melhores jogadores do mundo, devemos lembrar que Kylian Mbappé tem apenas 22 anos de idade. E essa é a juventude de Mbappé. Tem muito a amadurecer e aprender no futebol. Quem não se lembra, por exemplo, de Neymar no Santos, nas épocas que deu muito problema aqui no Brasil e foi levantado um questionamento se não estaríamos criando um monstro horrível dentro do futebol que daria muita dor de cabeça ainda. E hoje, Neymar, bem mais velho, mostra mais maturidade sim em campo e tranquilidade. Agora, imagine Neymar no auge dos problemas que gerava no clube, com a quantidade de dinheiro, influência e poder que Mbappé tem hoje. O colunista francês Aurélien Laguerre-Moec
acredita que toda a origem do problema de Mbappé é principalmente o ego da idade. Com 22 anos, metade da França o ama e metade odeia. E ele sabe e entende isso. E se incomoda, é claro, bastante. E a idade, meus amigos, influencia muito em como você administra essas coisas. Por exemplo, se um jogador como Ibrahimovic ou Messi, que são jogadores mais velhos e experientes, passam por pressão social, apesar de ficarem incomodados, eles vão saber processar isso da melhor forma possível. Já passaram muito por isso na carreira e trata isso como alguém mais velho no trabalho que já fazem há anos. Já o jovem Mbappé não é assim ainda. Ele pode se perder nesse ego sim, ou a fase ainda vai passar. Uma outra questão que se levanta sobre Mbappé é quem está por trás dele, e essa pessoa é a sua mãe, empresária e também ex-jogadora de handball Faiza Lamari. Isso me faz lembrar da super proteção, por exemplo, que o pai de Neymar, como empresário, também tinha e tem quando o filho se envolve em grandes polêmicas. Algumas fontes afirmam que a mãe do jogador às vezes aconselharia o rapaz a ter uma postura mais dominadora. A verdade é que Kylian Mbappé ainda é novo e tem muito ainda a aprender pela frente, mas os próximos passos dele podem sim determinar muito quem ele vai se tornar para o futebol. Nenhum clube quer um jogador extremamente difícil de lidar ao ponto de prejudicar o desempenho de outros jogadores, por mais bom que ele seja. Por outro lado, é preciso dizer também que as pessoas se aproveitam dessas informações que vazam para criar histórias irreais ou exagerar em excesso coisas que só quem vive o dia a dia no clube consegue explicar com clareza. Se você gostou desse vídeo, se inscreva para a gente chegar à marca de 1000 inscritos aqui no canal, deixe o like para o YouTube entender que o conteúdo é bom e de qualidade e alcançar mais pessoas, e veja meu vídeo que está aparecendo aí na tela, contando a história da Argentina nas Copas do Mundo. Foi uma honra narrar esse vídeo para você e até a próxima.